Vamos ler a palavra do Senhor, nosso texto para meditação. Livro de Números, logo no princípio da Bíblia, capítulo 13, versos 25 a 33. Livro de Números, capítulo 13, versos 25 a 33. Esse texto fala sobre o relatório dos espias. Eles são enviados por Moisés, um príncipe de cada uma das 12 tribos de Israel, para fazer o trabalho de reconhecimento da terra prometida antes do povo entrar na terra prometida, invadir e destruir os inimigos. Então voltam os 12 espias, dão seus relatórios. E é nesse relatório que eles dão que nós vamos basear a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que eles tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque já cantamos louvores ao Senhor, já buscamos o Senhor em oração, e agora, Pai, vamos meditar no teu livro santo. Pai, fala conosco, fala no nosso coração. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que está conosco nesta noite, aqui presencial, aqueles que estão conosco pelas redes sociais. Por isso, Pai, o meu pedido é que o Senhor aplique a tua palavra às nossas vidas, para que sejamos fortalecidos nessa noite mais uma vez, através da ação do teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a nossa mensagem se baseia no versículos 27 e 28 desse texto, quando diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Eu destaco aqui, queridos, 3 coisas importantes para nós caminharmos, pensando nessas 3 coisas, 3 observações feitas por esses espias. E a primeira delas diz assim: o povo, porém, que habita na terra é poderoso. O povo que habita na terra é poderoso. E eu li esses dias, uma reportagem também, a gente ouve muito aí pela rua, que temos de ter muito cuidado ao caminhar pelas nossas ruas. Principalmente a região mais central, um pouquinho mais ali perto da Avenida Rio Branco,
Por quê? Não sabemos quem é que está perto da gente. Não sabemos a intenção da pessoa que está caminhando perto da gente. Quando estamos dirigindo da mesma forma. Você olha o retrovisor direito, o retrovisor esquerdo, o retrovisor para trás, para observar e saber como é que estão as coisas ao seu redor. Quando você adentra o meio de transporte, o coletivo, o metrô, ou o trem, você também tem de estar sempre bem atento, porque não sabemos o que pode acontecer ao nosso redor. Um dia desse ali, perto da Praça da Sé, eu saí do metrô para ir a uma farmácia buscar um remédio, e havia um policial logo na saída do metrô e falou: guarda seu relógio e seu celular, não deixa nada à vista, porque está muito perigosa a região. Então nós olhamos para isso e pensamos nesse texto: o povo, porém, que habita na terra é poderoso. E o que a gente ouve falar, queridos, é que nós somos impotentes diante da ação de algumas pessoas aí na rua. Nós somos impotentes. Então estava acontecendo isso nesse contexto que nós estamos estudando. Aqueles 10 espias que estavam relatando primeiro, eles dizem: o povo, porém, que habita nessa terra é muito poderoso. E a segunda afirmativa deles, que nós vamos também nos deter, dizia: as cidades muito grandes e fortificadas. Eu li uma reportagem hoje de manhã, que eu anotei aqui para a gente, diz assim: as áreas centrais e os bairros nobres da capital paulista têm sido os mais afetados com a alta de crimes de oportunidade no primeiro trimestre deste ano. Os índices de roubo, que voltam aos patamares de antes da pandemia, cresceram principalmente em regiões como Campos Elíseos, que é o nosso bairro, Consolação, Itaim Bibi e Pinheiros. Então veja que o contexto aqui da palavra de Deus aplica a nós nos dias de hoje. Quando eles dizem assim: o povo na terra é poderoso, nós não sabemos quem é que está ao nosso redor. Estamos indefesos muitas vezes. A cidade muito fortificada, a nossa cidade se tornou uma cidade muito perigosa. Precisamos também ter muito cuidado. O nosso bairro também se tornou um bairro perigoso. E a terceira coisa que eles destacam aqui, diz assim: vimos também ali os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Então, sobre essas 3 coisas que nós estaremos meditando. Quais são alguns gigantes que nós enfrentamos hoje, aqui na realidade nossa? Enfermidades têm tirado o sono de muita gente. Eu estava com uma dor de cabeça tão grande que eu perdi o sono. Eu estava tão preocupado com a fazer de amanhã que eu perdi o sono. Então são coisas que têm tirado o nosso sono. É um dos gigantes que nós enfrentamos no dia a dia. Outro gigante que, através da luta pela sobrevivência, os casais têm ficado fora de casa o dia todo, no trabalho. Isso tem tirado deles o tempo de estar com os filhos, de poder conviver com os filhos e os demais familiares. Esse é outro gigante que enfrentamos. Os filhos, os netos, sofrendo influências malignas nos colégios, também nas universidades. A inconstância nos negócios. Na sexta-feira houve uma manifestação dos comerciantes em frente à prefeitura, que tem hora que eles precisam de fechar o comércio, porque está tão violento que tem de fechar o comércio por causa de saques. Então, essa inconstância nos negócios também tem sido um grande gigante. O desemprego, quantas pessoas por aí correndo atrás, levando currículo atrás do emprego. A moradia. Há uma luta grande por moradia. E 2 assuntos mais graves, que eu também citei aqui: quimioterapia e radioterapia. Quando a pessoa tem que passar por uma dessas 2 sessões, dessa medicação, há sempre um batimento mais forte no coração. Então são gigantes que nós também temos de enfrentar no dia a dia. Eles viram ali, então, os filhos de Enac. E eu quero chamar a sua atenção agora e te perguntar:
com que olhos você tem visto o povo? Você tem visto a nossa cidade? Você tem visto os gigantes do nosso dia a dia? Aqueles 12 espias espiaram, olharam, sondaram a terra, e 10 deles deram um relatório com o coração incrédulo. Os olhos deles estavam fechados e focados só em um problema. Então, o relatório deles assim: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Então, queridos, quando a gente olha com os olhos da incredulidade, acontece isso. Tudo é grande, tudo é impossível de ultrapassar, de vencer, de superar. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, que é o tema da nossa mensagem, né? Olhando com os olhos da fé, o povo, o nosso povo, a nossa cidade e os gigantes que nos cercam. Então, quando nós olhamos com os olhos da fé, foram os olhos de Calebe e Josué. Diz assim o texto: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, queridos, nós vamos aprender com esses 2 jovens, servos de Deus, como olhar o nosso povo, aqueles que estão ao nosso redor, como olhar a nossa grande cidade e como olhar os gigantes do dia a dia. E eu desafio você, e sou desafiado também, a olharmos com os olhos da fé. Porque quando a gente olha com os olhos da fé, a primeira coisa que acontece é que nós vamos enxergar o tamanho do nosso Deus. Nós vamos enxergar o tamanho do nosso Deus. No verso 27 nós lemos o seguinte: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Então, quando você olha com os olhos da fé, então você enxerga a mão de Deus, você enxerga o tamanho de Deus, você enxerga o poder de Deus. Então eles disseram assim: ali é uma terra que mana leite e mel. E eles trouxeram algumas amostras dos frutos da terra de Canaã, coisas extraordinárias. Então, queridos, como seria a terra que Deus prometeu para esse povo? Eles estavam agora diante da terra. Como seria essa terra? Levítico capítulo 20, verso 24, diz assim: mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Então o Senhor já havia dito para eles antes: a terra que eu vou dar para vocês é uma terra que mana leite e mel. E eles foram lá e viram que realmente era uma terra onde mana leite e mel. Então isto aconteceu e o Senhor cumpriu então a sua promessa. Mas o que acontece com aqueles 10 espias incrédulos? Eles ficaram com medo dos gigantes. E não era para ser assim, porque eles viram Deus fazer grandes maravilhas no deserto. Eles viram os grandes milagres de Deus no deserto. Então, queridos, precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Não podemos esquecer que a grandeza de Deus excede tudo, porque Ele é criador de todas as coisas. Quando você olhar para alguma coisa e sentir medo, não sinta medo, porque foi Deus quem criou aquilo ali. E Ele é o seu Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele prometeu estar com você. E o Senhor Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, nunca haverá um problema que Deus não possa resolver. Essa é a primeira lição que eu quero deixar com os irmãos, que o Senhor falou ao meu coração. Devemos aprender com esses 2 servos de Deus, que olharam aquilo tudo com os olhos da fé, e eles enxergaram primeiramente
o tamanho de Deus. Então, se você olhar as coisas que você está enfrentando dia a dia com os olhos da fé, você vai dizer, esse problema é difícil, mas o meu Deus é maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Essa tem de ser a nossa posição. Em segundo lugar, os olhos da fé enxergam a realidade dos problemas. Tem problemas? Tem. Tem problemas. Então, muitas vezes você vai ao médico, a uma consulta, e você fica até na expectativa de saber quais são os resultados dos exames. E o médico fala, você está com tal coisa. Tem problema? Tem. Tem problema. Então, vamos encarar esse problema. Versículo 28 diz assim, o povo, porém, que habita na terra é poderoso. Um grande problema para o povo de Israel, o povo poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas, outro problema. Também vimos ali os filhos de Inaque, outro problema. Então, assim também, queridos, é o nosso dia a dia. Tem problemas? Tem. Nós temos problemas? Temos. Então, é a realidade. Então, os olhos da fé enxergam a realidade dos problemas. Mas o que aconteceu aqui, o lado negativo daqueles espias incrédulos, é que eles enxergaram os gigantes maiores do que eram esses gigantes. Ou seja, eles engrandeceram os gigantes, né? A baixa estima daqueles 10 fez com que eles se sentissem menores do que gafanhotos. Versículo 33 diz assim, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então, queridos, antes dos gigantes os virem, eles não foram vistos, porque eles estavam espiando assim e em secreto, então ninguém viu, né? Mas eles, antes dos gigantes os virem, eles se viram pequenos diante deles. E hoje, estudando esse texto e lendo uma mensagem escrita pelo reverendo Hernandes, ele fala sobre a síndrome dos gafanhotos. Veja que interessante. Assim, a síndrome do gafanhoto na nossa vida, primeiramente começa pelo senso de fraqueza. Porque eles vão dizer, não conseguiremos subir. Ah, coitadinho de mim, sou tão fraco, né? Estou tão fraquinho que eu não dou conta. Então, essa é uma síndrome do gafanhoto. A síndrome do senso de fraqueza. A segunda síndrome é o complexo de inferioridade, porque é mais forte do que nós. Essa terra, esses homens, esses gigantes, são mais fortes do que nós. Então, quantas vezes, queridos, a gente também se coloca nesse complexo de inferioridade? Não, eu não consigo, eu não dou conta, dá sim. Se você enxergar com os olhos da fé, você vai ver primeiramente que o seu Deus é grande. Em segundo lugar, você vai ver que tem um problema sim para enfrentar, mas você não precisa se colocar nesse complexo de inferioridade. Terceira coisa, que o reverendo Hernandes disse que eles são mensageiros da derrota. Depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra é boa, mas ele não pode entrar. Lá tem muita violência, lá tem gigantes, lá tem cidades fortificadas, lá tem um grande exército. Quantas vezes, queridos, nós temos sido também mensageiros de notícias negativas para as pessoas? Quantas vezes? Eu me lembro uma vez que eu fui visitar um rapaz que havia sofrido um acidente, estava voltando do trabalho, dentro do ônibus e com o braço de fora no ônibus. E passou um caminhão rentinho do ônibus assim, né, raspando o ônibus e ele perdeu o braço. Mas eles imediatamente desceram do ônibus, pegaram um pedaço do braço dele que havia saído e levaram para o hospital. Ele foi atendido imediato. E ele estava desviado da igreja. E ele era colega de um dos nossos diáconos da igreja. E esse diácono falou, pastor, eu só podia fazer uma visita para ele no hospital. Eu falei, posso? Posso sim. E eu fui lá fazer visita para esse rapaz, ele não recebia visita, porque todo mundo que ia lá queria saber o que tinha acontecido, e é ruim ficar contando e sofrendo, né? Então, quando a recepcionista falou que ele é o pastor Camargo, eu falei, então pode subir, pastor Camargo pode subir.
Então cheguei lá, me apresentei, li a palavra com ele, orei com ele, falei com ele sobre a gravidade dele estar fora da igreja, longe de Jesus, e precisava de voltar. E na hora de ir embora, ele falou: pastor, o senhor não vai perguntar o que aconteceu comigo? Eu falei: não vim aqui para isso. Eu vim aqui porque eu estou preocupado com a sua vida longe do Senhor. Eu podia ter chegado lá e falar: oh, coitadinho de você, o que aconteceu, tal. Quantas vezes, queridos, nós somos portadores de notícias ruins para as pessoas? Esses 10 espias, por causa da incredulidade, falaram: não, a gente não vai conseguir entrar. A quarta síndrome dos gafanhotos é a fraca autoestima. E éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Eles avaliavam a eles mesmos, né? Nós somos tão pequenininhos, né? Tão fraquinhos como um gafanhoto, né? Aos nossos próprios olhos. Quer dizer, você tem uma fraca autoestima. Eu não dou conta. Dá conta, sim. Dá conta. E a última, que René Hernandes coloca, é a visão distorcida da realidade. Diz: também aos olhos deles. Quer dizer, os gigantes nem viram aqueles 10 espias, né? Os 12 espias. Eles dizem: aos olhos deles nós também éramos pequenos e gafanhotos. Quer dizer, eles estavam tendo uma visão distorcida da realidade. Que os gigantes não os conheciam. Então nós precisamos, queridos, tomar muito cuidado com a nossa posição. A nossa visão não pode ser uma visão que vamos diminuir a nós mesmos e as outras pessoas que estão ao nosso redor. E essa é uma estratégia de quem? Quem é que usa essa estratégia para diminuir as pessoas? Satanás. É uma estratégia do inimigo. Ele fala: não, você não pode, você não dá conta. Ele vai então engrandecer o problema, vai dizer para você: você não dá conta de resolver esse problema. E por isso, queridos, muitas pessoas têm sido levadas ao suicídio. E fica desesperado. E isso diminui então também a nossa autoestima. Por que os times de futebol gostam de jogar nos seus próprios estádios? Porque a sua torcida vai estar ali. A sua torcida vai gritar, vai incentivar, e quando o time não vai bem, xinga também, né? Vai, né? Mas eles conseguem então motivar o seu time e desmotivar os adversários. Os olhos da fé não permitirão que aumentemos o tamanho do povo, da cidade ou dos gigantes e nos diminuamos diante deles. Então, quando você olha com os olhos da fé, você vê o problema. Tem problema, sim. Mas eu não vou me diminuir por causa dos problemas. Porque eu tenho um grande Deus que é maior do que os problemas. E esse Deus vai me dar a vitória. É a promessa da palavra. Aprendamos com nossos irmãos Josué e Caleb a olhar nosso povo, nossa grande cidade e seus gigantes com os olhos da fé. Primeiramente, por quê? Porque os olhos da fé enxergam o quê? O tamanho de Deus. Nosso Deus é maior e criador de todas as coisas. Os olhos da fé enxergam também os problemas. Tem problemas? Tem. Tem sim. Mas tem um Deus que nos orienta na resolução desse problema e nos faz vencedores. Em último lugar, os olhos da fé enxergam a situação confiando no agir do Deus Todo-Poderoso. Aí está uma grande chave também do segredo da nossa vitória. Vamos olhar os problemas e saber que o nosso Deus é maior do que o problema. Temos problemas? Sim, temos problemas. Mas nós vamos confiar no agir de Deus para resolver esses problemas. Essa é a posição dos dois espias, Caleb e Josué. Versículo 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra,
porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, queridos, essa confiança inabalável no poder de Deus. Você e eu precisamos descansar dessa confiança. Vamos viver essa confiança. Precisamos sustentar essa confiança no nosso coração para que ela aumente a cada dia mais. Os olhos da fé enxergam a situação confiando no agir do Deus Todo-Poderoso. Então aqueles dois jovens, Caleb e Josué, agiram juntos e defenderam juntos a mesma posição. E eles foram claros. Caleb foi claro na sua declaração de que o povo não tinha nenhum motivo para temer. Ele diz: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque o povo já estava em polvorosa. Porque é mais fácil ouvir a notícia depreciativa do que uma notícia positiva. É mais fácil você crer num grupo maior, que eram 10, do que num grupo menor, que eram 2. Então estava já havendo um murmúrio, uma confusão no meio do povo, um distúrbio. E estava cada vez mais tirando a coragem do povo. Então essa palavra de Caleb e Josué é para encorajar o povo e para relembrar o povo do seu senso de dever. O Senhor falou: vou te dar a terra, mas vocês têm de conquistar a terra. Então era dever daquele povo conquistar a terra. E diz o texto: e Caleb fez calar o povo. Aquele desespero que havia no meio daquela multidão, ele falou: vocês fiquem calados agora que eu vou falar. Subamos e possuamos a terra. Então, queridos, os olhos da fé nos motivam a agarrar-nos cada vez mais nesse Deus que é presente. Deus é o meu refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações ou então nas angústias. É o Deus da nossa salvação. Veja que sabedoria desses dois jovens. Ao dar o relatório e ao desafiar aquele povo. Ele diz: subamos, vamos agir agora. Não vamos deixar para amanhã, para depois, para a semana que vem. Mas vamos subir agora. Por quê? Porque a hesitação enfraquece a resolução. Então, queridos, quando nós temos certeza de que aquela decisão que nós tomamos, ela é de acordo com a vontade de Deus, temos que colocar em prática rapidamente. Existem assuntos, claro, que a gente tem de pensar, falar: me dá os dias para orar. Mas depois que você orou, você tem certeza que é a vontade de Deus que aquilo aconteça na sua vida. Então, quanto mais cedo você tomar a iniciativa e agir, você vai ter mais disposição, mais vigor e mais esforço para enfrentar a situação. Caleb diz assim: porque certamente prevaleceremos contra ela. Aí você pode dizer: mas pastor, onde é que Caleb e Josué estavam baseados para tanto ânimo, para tanta disposição, para tanta coragem, para tanta certeza, para tanta confiança em Deus? Capítulo 14, versos 8 e 9, diz assim, de Números: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, portanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Veja como é que estava o coração daqueles dois jovens, cheios da presença de Deus, cheios da confiança no Deus maravilhoso. Então esse relatório é um relatório positivo que desafia o povo. Eu concluo a mensagem também com alguns desafios. Primeiro, dos 12 espias, como eu disse, 10 eram incrédulos.
e falaram mal da terra prometida. Mas 2 eram crentes e olharam aquilo tudo com os olhos da fé e elogiaram aquela terra, crendo na promessa. E sabe o que aconteceu? Esses 10 incrédulos não entraram na terra prometida, mas os 2 jovens crentes que olharam com os olhos da fé entraram na terra prometida. Por quê? Porque os 10 disseram, nós vamos ser devorados pelos gigantes. Mas os 2 disseram assim, nós vamos devorados como se come um pão. Somente se o pão for bem macio, bem novinho, bem gostoso, né? E come rapidinho. Então essa expressão que Caleb usou, nós vamos devorá-los como um pão. Por quê? Porque o Senhor já havia dito isso para cada um deles. Então, queridos, a garantia da vitória na vida daqueles 2 jovens era a presença de Deus com eles. Era o cumprimento daquilo que Deus já havia dito para eles. Veja que o Senhor diz para eles em Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinassem, para os cumprires na terra que passais a possuir. Quer dizer, o povo estava orientado. Mas eles sofreram influência dos 10 espias incrédulos. E ainda continua assim, capítulo 9, verso de 1 a 3, também Deuteronômio, diz assim, ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e a muralhas até os céus, povo grande e alto, filho dos anaquins, que tu conheces e que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enac? Sabe, pois, que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti. E quem é esse Deus? Esse Deus é fogo que consome. Esse Deus os destruirá, os subjugará diante de ti, assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Então, queridos, a presença do Senhor torna pessoas pequenas como você e eu, pessoas grandes. Pela presença e pelo poder desse Deus maravilhoso. Portanto, devemos sempre nos aproximar desse Deus de joelhos, com humildade, porque nós carecemos da ajuda, da direção desse Deus Todo-Poderoso. Aprendamos, portanto, com esses 2 jovens, Caleb e Josué, a olhar o nosso povo, o povo da nossa cidade, a grande cidade, com seus problemas, e também os gigantes, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, passemos a olhar com os olhos da fé. Porque vamos ver, então, primeiramente, o tamanho de Deus, não o tamanho disso tudo. Em segundo lugar, vamos ver que há problemas. E em terceiro lugar, vamos ver que a situação nos leva a confiar no agir do Deus Todo-Poderoso. Você está precisando de que o Senhor opere na sua vida. Renda-se Ele nesse instante. Você está enfrentando alguns desses problemas, nós mencionamos aqui. Você está com medo diante de algum problema, diante de algum gigante. O Senhor está dizendo para você, venha até mim. E você vai ser vencedor. Pela minha presença, pelo meu poder. Seja qual for o problema que você está enfrentando, coloque agora diante do Senhor. Feche seus olhos, fale com o Senhor nesse instante. Fale, Senhor, estou enfrentando um povo ruim, talvez lá no seu trabalho, seus colegas não são dos melhores, ou lá na faculdade, ou lá no seu colégio. Senhor, estou enfrentando uma grande cidade, você talvez mora num lugar que não é não tão privilegiado. E tem gigantes, talvez uma enfermidade, uma falta de emprego,
um problema de comunicação. Coloque isso diante do Senhor agora. Para o Senhor, eu quero olhar isso tudo com os olhos da fé. Porque com os olhos da fé, eu vou ser vencedor. Porque o Senhor é mais forte do que todos esses problemas. Fale com o Senhor nesse instante. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Pai querido, como é bom a gente estudar a Tua Palavra. Como é bom a gente ouvir o Teu Espírito Santo falar ao nosso coração. Pai, vivemos dias difíceis na cidade de São Paulo. Passamos, ó Pai, dias difíceis aqui na igreja, com o Cracolândia à nossa porta, sem podermos fazer nada. Pai, temos problemas gigantescos diante de nós. Mas nós temos um Deus que é maior do que tudo isso, Pai querido. Nós nos rendemos aos pés do Senhor nesta noite. Com todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas. E pedimos ao Pai que olhemos todas essas dificuldades com os olhos da fé. Que os olhos da fé vão enxergar sim as dificuldades. Elas vão enxergar um Deus que é poderoso, que está acima de todas as coisas. E vão enxergar também o agir desse Deus todo-poderoso. Pai, atende a oração do teu povo nesta hora, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.